Olá! Hoje eu vou trazer para vocês um assunto bastante importante, que é neurociência e aprendizagem. Um assunto que traz bastante dúvida para os pais, para os professores, e conhecer sobre o cérebro nos traz um melhor entendimento para a nossa prática, tanto enquanto pais como educadores. Então eu vou começar a falar um pouquinho da minha trajetória para poder compreender, para que vocês possam compreender o quanto a trajetória do educador engaja os pais, engaja a família, engaja os alunos em se conhecer melhor e entender melhor sobre os processos de aprendizagem. Então, eu me chamo Iana Dias, sou psicopedagoga e neuropsicopedagoga. Eu esqueci de comentar aqui que eu sou formada em letras, então a minha graduação é letras. Lá, quando eu estava fazendo a faculdade de letras, eu tive aula de linguística e eram os processos de linguagem, como que se dava esse processo da aquisição do conhecimento da língua. E eu me encantei por ele. E aí, nas aulas de didática, nas aulas em que eu tinha práticas pedagógicas, eu me interessei muito, até porque nessa época eu não era mãe e eu sabia da importância de conhecer sobre esse assunto para trabalhar com as crianças e principalmente quando eu tivesse meu filho para eu saber como lidar diante da aprendizagem dele. Então, quando eu formei, eu fiz psicopedagogia para poder entender mais sobre como se dá a aprendizagem. E daí, com esses estudos, eu fiquei muito impressionada, porque só que lá falava-se muito dos transtornos de aprendizagem. Então, ainda ficou uma lacuna aí. Depois, eu não fui direto para a neuropsicopedagogia, tá? Isso aí praticamente é a minha última pós-graduação. Eu me encantei com as redes sociais. Ainda estava na época ali de chegada de iPhone no Brasil, pelo menos diante da minha realidade, tá? Então, chegada do iPhone, do iPad, eu me encantei com aquela tecnologia e falei, gente, isso pode ser muito rico dentro de uma sala de aula para trazer engajamento para as crianças. Então, eu procurei adquirir esses aparelhos para poder conhecer, para ver como que eu poderia trazer isso para dentro da escola para trazer engajamento para as crianças. A escola adquiriu uma lousa digital, a gente trouxe ali aquela novidade touchscreen, fazendo atividades na lousa, trazendo tudo isso. Naquele momento todo mundo se pensava, nossa, não vai ter mais livros, todo o material vai ser um material digitalizado, não vai existir livro, esse livro físico vai se perder. Ficava aquelas dúvidas diante do novo, né? Toda vez que vai mudar algo, a gente fica com dúvida. E isso trouxe também essa novidade de olhar para o novo e ver que, calma, pera, as mudanças vão acontecer, mas não é com essa intensidade toda. Daí, então, fazendo a especialização em novas tecnologias da educação, eu entendi um pouco dessa dinâmica da tecnologia junto à educação para trazer mais engajamento para as crianças. E aí, não estando satisfeita ainda, eu vi que ficava uma lacuna para compreender mais as crianças na primeira infância. E aí, eu fiz a especialização em educação infantil. Depois disso, eu fiz neuropsicopedagogia, porque como eu tinha falado lá atrás, na psicopedagogia ainda ficou algo faltando, né? Porque eu estava ali, eu estudei os transtornos de aprendizagem, as dificuldades de aprendizagem, mas e como se dá essa aprendizagem? Eu vi que ainda eu precisava entender um pouco mais. Daí eu fiz neuropsicopedagogia para compreender esse processo da aprendizagem, dessa funcionalidade no cérebro. Me encantei e agora estou fazendo mestrado em neurociência, justamente para compreender mais o neurofuncionamento, para ajudar as crianças a aprender, ajudar os pais a ajudar os seus filhos em casa. Então, não tem como a gente falar de aprendizagem sem falar de um neurofuncionamento, tá? E falar que a gente precisa estar sempre atualizado, porque lá quando eu estava fazendo especialização em novas tecnologias na educação, surgia muito encantamento com essa nova tecnologia, mas lá em 2009, mais ou menos, a gente ainda estava com a rede social Orkut, as crianças nem tinham acesso a isso. Então a gente estava falando somente dessa tecnologia que encanta e colabora. Hoje a gente tem uma tecnologia que prejudica.
e muito, se não bem utilizado. Então, a gente precisa até entender justamente esses processos. O que se fala nessa época, por que se fala assim? Então, o estudo ele tem que ser constante para a gente avaliar essa evolução. Por exemplo, eu fico olhando os livros que eu li nessa época, e eu tenho eles até hoje, as crianças e as mídias, tal, era justamente isso, o encantamento das telas, o encantamento das telas que eu falo, mas o encantamento de telas que traziam vídeos educativos, que traziam jogos educativos, não trazia TikTok que prejudica, não trazia outras situações que faziam as crianças ficarem viciadas, jogos viciantes, não era essa tecnologia que a gente estava falando. Então é por isso que eu preciso estar sempre envolvida, estudando, para poder trabalhar bastante isso com as crianças e ajudá-las a se desenvolver mais e em melhor qualidade, que é essa proposta aqui da palestra. Então vamos lá. A proposta da palestra é como ajudar a criança a se desenvolver mais e em melhor qualidade. Mas primeiro a gente precisa entender sobre o cérebro. Como que é o cérebro da criança? Vamos entender primeiro o que é criança. A gente fala do cérebro nessa primeira infância. O que é o cérebro nessa primeira infância? A gente tem um cérebro que está constantemente aprendendo, é um cérebro cheio de sinapses, olha só aqui, ó, cheio de conexões, um cérebro com potencial enorme para aprender. É tanto que, pelo menos na minha época, vocês são mais novos que eu garanto isso, na minha época começava a se estudar somente aos 7 anos a alfabetização. E ia ter aula de inglês somente no ensino fundamental primeira fase. Por quê? Acreditava-se que o inglês, quando a criança fosse alfabetizada, ia confundir a cabeça da criança. Então, não fazia sentido ter esse tipo de estudo naquela época. Hoje, a gente sabe, com os avanços dos estudos de neurociência, neuroaprendizagem, a gente sabe o quanto é importante a gente trabalhar o cérebro, entender esse cérebro para potencializar essa aprendizagem, principalmente porque nessa primeira infância a criança está potencialmente pronta para aprender, está absorvendo tudo. É tanto que a criança, quando ela é pequenininha, a gente fala, fulano tem 1 ano e 12 meses. Fulano tem 1 ano e 3 meses. Fulano tem 1 ano e 4 meses. Por quê? Porque esses meses são fundamentais para o desenvolvimento delas. Elas têm um salto muito grande de desenvolvimento, essa questão de meses. Então, por isso que, olha, criança, muitas vezes eu falo para os pais, às vezes eles até ficam chateados. A criança só pode ser matriculada quando tiver com 6 anos completos, lá no primeiro ano. Isso é uma questão de lei, tá, né? Então veio de cima para baixo, mas é uma lei que faz todo sentido quando se estuda a fase de maturação neural, de maturação do cérebro, de maturação para aprendizagem. Então, na alfabetização, a gente precisa de ter esse cérebro maduro, esse cérebro formado para poder aprender a ler e escrever. Mas esse cérebro só vai ser formado se antes a gente tiver trabalhado alguns requisitos antes, algumas habilidades importantes para ele lá na alfabetização. Então, o que a gente precisa? A criança precisa sim estar na educação infantil e ela é fundamental. Antigamente, na minha época mais precisamente, acreditava-se que a gente podia ao menos fazer só o ensino médio, hoje chama ensino médio, na minha época era 2º grau. Não, minha mãe fez isso também. Não, eu vou deixar ela nessa escola mais fraca, e aí quando for para o ensino médio, eu pago uma escola melhor para ela fazer uma faculdade melhor. A gente sabe que isso foi um erro muito grande. Por quê? Porque esse cérebro aprendiz, na primeira infância, ele está altamente sendo potencializado, altamente sendo capaz. Então, quando a gente não estimula a criança adequadamente, olha o que a gente pode perder. A gente tem um grande potencial de perda de eficiência desse cérebro. Então, essas conexões, a aprendizagem acontece nessa conexão aqui, ó, de um cérebro, de um neurônio com o outro. Isso se chama sinapse. Então, é essa conexão aqui que o cérebro aprende. E esse cérebro aqui está vermelho justamente por conta dessas conexões que se dá muito nessa primeira infância. Então, o que é aprender? É essa conexão neural aqui, ó. Essa sinapse. Então, quando o cérebro modifica, há uma conexão de neurônios, há uma aprendizagem. Houve uma modificação desse cérebro. Por exemplo, a criança aprendeu a falar. Houve uma conexão
de neurônios, uma sinapse que eles se encontraram ali, existe a sinapse elétrica e química. A gente não vai entrar nesse assunto aqui, que eu estou sendo mais abrangente, mais sucinto, para que os pais possam entender melhor. Então, há uma sinapse, há uma conexão de um neurônio com o outro, e aí a gente tem a aprendizagem. Então, modifica-se o cérebro e a gente tem uma aprendizagem. Então, é importantíssimo essa aprendizagem na primeira infância. Em seguida, a gente tem, olha aí a imagem desse cérebro. Olha o tanto que é importante a gente conhecer esse cérebro aqui, tá vendo? Olhando assim, fica parecendo uma coisa meio sem sentido, mas eu vou explicar para vocês. Olha só, esse cérebro, ele está dividido aqui, vocês estão vendo? Isso aqui se chama circuito, isso aqui se chama... Enfim, essa divisão do cérebro, do sistema nervoso aqui, do cérebro, córtex cerebral, ele tem uma divisão em que todas essas partes aqui posteriores do cérebro, então a gente tem essa parte anterior, que é essa parte frontal, e temos essa parte posterior. Então, todas essas partes posteriores do cérebro, elas são sensoriais, é de receber a informação, o input cerebral. Então, a gente tem aqui o lobo temporal, que tem esse nome porque está perto das têmporas, perto do ouvido, que a gente faz essa conexão maior com o que se ouve, tá? Então, é o lobo temporal. Então, quando a gente, por exemplo, está na alfabetização, a gente precisa falar, a criança precisa ter um conhecimento mais fonológico, a gente trabalha muito a questão da rima, a gente trabalha muito o som das letras, para que a criança possa absorver melhor. O lóbulo occipital, que fica aqui atrás, é a região da visão. Então, a gente tem aquele ditado que fala que os olhos veem e o coração não sente. Não, quem vê é o cérebro. O olho, ele recebe uma informação que manda para o cérebro para poder ver. Então, quem vê realmente é o cérebro aqui, ó, na região occipital. E na região parietal é onde se dá essas conexões entre escutar, ver, falar, se conectam. E essa região frontal aqui, ó, desse meio para frente, a região frontal é onde se dá os processamentos, a organização do que foi aprendido. E a organização do que foi aprendido no primeiro momento acontece no parietal. Vem para o frontal para poder expor essa organização. Então, a gente tem ali no parietal essa organização do que foi aprendido e no frontal ele vai expor. Por exemplo, na aprendizagem da leitura, o que ele precisa? Ele precisa escutar bem, por isso que às vezes eu chamo muitos pais e falo, olha, vamos fazer uma avaliação auditiva, mas não uma avaliação auditiva para falar assim, nossa, ele não está escutando direito, mas é para ver como que ele está processando, porque às vezes eu falo F, ele entende V, porque o ponto articulatório é o mesmo e pode ser que tenha algo. Isso acontece muito com as crianças que têm muito otite, tem uma massa. Então, é como se eu falasse e ele estivesse dentro de uma caixa ou dentro de um tambor. E aí ele perde essa sutileza do som. Então, isso atrapalha na alfabetização. E eu falo, vamos procurar uma fono para a gente poder observar esse processamento auditivo. Então, a criança, ela precisa ouvir, ela precisa ver, porque a gente está falando de aprendizagem de leitura. Então, ela precisa ver com facilidade, ela precisa estar com os olhinhos ali, fazer o teste do olhinho, fazer um exame de vista para poder ver se está tudo adequado, para que ela possa ter uma aprendizagem da leitura. Então, olha só, ela vai escutar, ela vai ver e aqui ela vai expor, ela vai falar. Então, desse meio aqui para trás, a gente tem as áreas de input, que são as áreas de recebimento. Desse meio para frente do cérebro, a gente tem as áreas de fala, áreas de
de reciprocidade, de fala, de expor o que foi aprendido. Então, ele vai ler pelo lóbulo frontal, que precisa estar organizado para que ele possa falar o que ele aprendeu, falar o que ele entendeu. Então, isso aqui é só para vocês entenderem um pouquinho do funcionamento do cérebro, como que se dá dentro do cérebro. Então, assim, essas partes aqui são responsáveis pela aprendizagem? Sim, mas elas não estão sozinhas. Na hora do funcionamento da aprendizagem, é como se funcionasse uma circuitaria. Todos eles trabalham em conjunto para que se dê a aprendizagem adequada. Aí, eu te falo, muitas vezes pode acontecer uma lesão em uma dessas áreas. E aí a gente tem uma neuroplasticidade, que eu vou falar lá na frente, que pode ajudar a resolver esse problema. Por isso que a gente tem as terapias. E quando tem uma dificuldade ou um distúrbio de aprendizagem, a gente tem as terapias que trabalham esse cérebro. Às vezes esse cérebro está lesionado, precisa de uma terapia para trabalhar essa parte que não está funcionando adequadamente. Então vamos lá. Como o cérebro aprende? Isso aqui eu acho que todo mundo estava curioso para poder saber, né, nessa palestra. Porque olha só, eu tive até essa semana uma professora que falou assim, não, eu tô doida para ir nessa palestra, que eu preciso entender, para ajudar meu filho a aprender mais em melhor qualidade, eu preciso saber qual que é a regra. Sinto em dizer que não existe mágica. A regra é estratégias que tragam aprendizagem, fazer e refazer, treinar, sabe? Mas não é esse treinamento mecânico de fordista, sabe? De ficar apertando parafuso. Não. É, por exemplo, ele estudou matemática, estudou multiplicação. Ele precisa de treinamento, ele precisa de fazer, refazer, ele precisa ter um engajamento com aquela atividade. Entendeu? Então ele precisa ter isso para poder desenvolver melhor aquele potencial. Só que olha só, se a gente parar para analisar, a criança vai fazer uma continha de matemática. O que primeiro ele precisa ter? Atenção. Se ele não tiver atenção, a continha vai ficar em prejuízo. Mas essa atenção significa que ele não tem inteligência? Não. Significa que algum distrator, trouxe ali um problema para ele que ele não conseguiu ter um engajamento necessário. Ele teve um problema de atenção. Então, essa atenção ela é fundamental para a aprendizagem. Então, o primeiro ponto para aprender, precisa ter atenção. Tá? Até quando a gente chega em casa, se você não tiver uma atenção, eu já falei isso aqui outras vezes, se a gente não tiver uma atenção aonde você guardou sua chave do carro, muito provavelmente você vai esquecer. Se você não tiver uma atenção na hora que você está bebendo remédio, depois você vai ficar perguntando, será que eu bebi o remédio? É porque você está com problema de memória? Muito provavelmente você está com problema de atenção. Está fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Está fazendo aqui, pensando no amanhã, pensando na reunião que vai ter no serviço, pensando em 1000 coisas. A gente não consegue, né? Ter essa atenção o tempo integral do jeito que deveria ser, mas a gente precisa. Ainda mais nesse mundo de hoje que a gente está vivendo assim, olhando para o que está acontecendo agora, mas não vivendo o agora, só vivendo o amanhã. Por isso que estratégias de meditação, mindfulness, a gente trabalha muito com as crianças, a questão da respiração, de estar presente no momento, é justamente por isso, porque a atenção ela é fundamental para a aprendizagem. Depois, voltando às continhas de matemática, a gente precisa de engajamento. A criança precisa fazer, refazer, ficar um tempinho ali, ó, fazendo aquilo que está se propondo. Essa é uma regra que os nossos pais já utilizavam e que ela é válida até hoje. Então, mesmo que não tivessem estudos de neurociência, era uma regrinha de ouro. Então, atenção, engajamento, feedback de erros. Ou seja, errou, apaga, faz de novo. Apaga, faz de novo. Porque é assim que vai aprendendo. Porque é aquela questão do erro e acerto. Erro e acerto. Até que eu não erro mais. Eu já sei o caminho. Tá? E outra coisa fundamental, sono. O sono, ele é fundamental para consolidar a aprendizagem. E eu preciso falar para vocês que eu tenho conversado com muitas crianças, professoras também têm observado, as crianças não estão dormindo adequadamente. Isso dá dificuldade de aprendizagem. Por quê? É no sono que se consolida a memória, é no sono que a criança descansa.
para poder ter um dia que vai render melhor no outro dia. Com sono você não tem atenção. Você está vendo tanto que é prejudicial a falta de sono? Então, vamos ter atenção nesse sono de qualidade dos nossos filhos. Eu sei que a gente está passando aí por uma geração com insônia. Os pais estão graças a Deus, eu não tomo medicamento para dormir, mas eu sou uma exceção quando eu estou numa reuniãozinha, porque a maioria já toma medicamento para dormir, pelo menos para iniciar o sono. Se não for o Zopidem, né? Que já precisa de dar um apagão ali. Então, isso devido às nossas ansiedades, essa vida agitada que a gente tem, mas a gente precisa parar e frear um pouco para poder ensinar os nossos filhos a ter a atenção, a ter esse sono adequado, a ter essa aprendizagem necessária. E aí, há um tempo atrás, surgiu essa pirâmide de Glasser aqui, onde ele fala que para aprender mais é preciso ler, ouvir, escutar, como que ele coloca em porcentagens o que é melhor para poder aprender. E a neurociência veio e disse que não existe. Sabe por quê? Porque todos nós aprendemos da mesma forma. Todos nós temos o mesmo cérebro que aprende do mesmo jeito. O que nós temos são diferenças de neurofuncionamento. Então, o que acontece? Existem estratégias que são boas para aprender, que são essas aqui, que precisa ter atenção, precisa ter engajamento, precisa ter feedback de erros, precisa ter o sono para poder consolidar essa aprendizagem. Mas falar que aprende-se melhor quem faz, aprende-se melhor quem ensina, aprende-se melhor quem lê, ter e colocar isso numa pirâmide em porcentagem não é assim, porque todos nós temos esse componente aqui do cérebro, que é o cérebro composto por lóbulo frontal, parietal, temporal e occipital. O que nos diferencia é que às vezes pode ter uma lesão aqui no lóbulo frontal, pode ter uma lesão no temporal, pode ter uma lesão no occipital, por isso é importante fazer terapia, às vezes o medicamento que eu vou falar lá na frente. Então a gente tem que olhar para o cérebro como um todo e atendê-lo diante da sua necessidade. Por isso que eu gosto e eu sempre estou conversando com vocês sobre esse assunto. Depois a gente está aqui, falando que onde se processa a memória. Quando a gente fala de aprendizagem, logo vem à mente memória, porque na nossa época, quem eram as crianças mais inteligentes na nossa época? Eram aqueles que tinham melhor memória. Eram aqueles que sabiam, que tiravam boas notas, tinham as respostas rápidas, não é? Esses eram inteligentes. Hoje, com os estudos da neurociência, inteligência se resume em capacidade de resolução de problemas. Olha, para você ver tanto que isso é abrangente. Então, a inteligência, ela não é só essa inteligência acadêmica. Essa inteligência criativa, essa inteligência musical, que já tem autor, Gardner, que fala disso. Essa inteligência interpessoal. Então, é a capacidade de resolver problema. Mas quando a gente está falando de aprender, a gente liga muito essa questão da memória. E onde se processa a memória? Como que faz para memorizar melhor? Engajamento, volta lá, atenção, engajamento, feedback de erro e sono. Esse que vai fazer com que você tenha uma boa memória. Porém, alguns fatores são importantes também nesse processo. Por exemplo, a emoção. Esse pontinho vermelhinho aqui nesse cérebro, ele se chama amígdala. E ele é responsável por guardar e nos trazer essa sensação ou de tristeza ou de alegria, essa sensação de que algo muito bom está acontecendo ou muito ruim. Ele ativa. A amígdala, ela ativa e nos traz algumas sensações diferentes e que pode também estar relacionado com alguns tipos de memória. Porque tem o hipocampo aqui, que é bem pertinho da amígdala. E a amígdala joga a informação para ele trazer, sempre evocar algo na hora que essa memória precisa ser ativada. Por exemplo, se eu perguntar para vocês o que vocês almoçaram ontem,
Alguns vão saber, outros não. Alguns vão saber principalmente se ontem foi aniversário de alguém, vocês saíram, teve algo especial, ou foi uma comida que você gosta muito. Sempre tem que estar relacionado, associado a algo. Agora, se eu perguntar para vocês, olha quanto tempo isso já passou. Se eu perguntar para vocês, o que vocês estavam fazendo quando você ficou sabendo do acidente dia 11 de setembro? O acidente dos Estados Unidos do dia 11 de setembro. Vocês vão lembrar muito bem do que você estava fazendo da hora que você assistiu a televisão ou da hora que te contaram aquele caso, ou onde você estava. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu associo uma informação a uma atividade que tem um significado maior, que me trouxe uma memória afetiva, isso vai ser registrado em melhor qualidade. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque a memória ela está muito ligada com essa afetividade ou ao estresse. E por isso que eu muitas vezes chamo os pais e falo assim, olha, cuidado com a forma que você está ensinando o seu filho em casa, na hora da atividade de casa, porque aqui na escola ele está sabendo fazer atividade, em casa não. O que está acontecendo? Que jeito que você está ensinando essa criança? Porque uma criança assustada, com medo, primeiro, ela vai ficar insegura, porque ela vai ficar com medo de responder, porque se responder errado, sabe que vai ouvir um gritão bem grande na cabeça, se às vezes não apanhar por conta disso. E aí entra outro sistema que vai prejudicar a aprendizagem, que é o estresse, que libera ali também o hormônio cortisol, que bloqueia a aprendizagem. Então, vou contar, o ano passado mesmo, teve um momento em que estava falando de ataques em escolas e virou um rebuliço, e rede social falando o tempo inteiro, e televisão falando o tempo inteiro, e tinha até uma possibilidade de, alguns canais falando, da possibilidade de trazer segurança armada para a porta da escola. E aí eu dei até uma entrevista no jornal onde eu falei assim, olha, eu fico muito preocupada porque a escola tem que ser um ambiente acolhedor, a escola tem que ser um ambiente livre de medo, livre de estresse. E aí se eu coloco um segurança armado na porta da escola, o que eu estou querendo dizer para essa criança? Olha, cuidado, você está entrando num ambiente hostil, cuidado, é perigoso, cuidado. Essa criança vai aprender adequadamente? Não, a gente precisa oferecer para ele uma segurança sem que ela mesmo perceba que tem um perigo ali. Então, o que a escola tem que fazer? Organizar um sistema de alarme, que Deus o livre, acontecer alguma coisa, acionar, mas a criança não precisa participar dessas coisas, a criança não precisa ver a execução do que está sendo um medo, entendeu? Porque isso prejudica a aprendizagem dela. Então, a memória afetiva, ela está completamente ligada, o próprio nome já diz, memória, tanto boa quanto ruim. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso também, tá bom? Então, olha só, a gente falou de emoção e aprendizagem, e as atividades neurodidáticas. Atividades neurodidáticas são aquelas que vai trabalhar a neuroplasticidade. Lembra que eu falei lá atrás do cérebro, que às vezes apresenta uma lesão, mas que aí a gente tem uma neuroplasticidade que ocupa o espaço do outro? Por exemplo, um deficiente visual, ele tem uma audição muito boa, que supre essa necessidade. Ele tem um órgão do sentido que meio que supre aquela carência que estava faltando. Então, assim, é óbvio que o ouvido não vai ver, mas ele vai aumentar o seu potencial para suprir aquela necessidade. Mesmo assim, é o cérebro. Então, olha só, se eu tenho um cérebro com uma deficiência em alguma parte aqui, a outra parte vai procurar trabalhar mais para compensar. Então, por isso é importante fazer uma terapia adequada e, às vezes, até o uso do medicamento para trabalhar essa neuroplasticidade. E o tanto que é importante essa neuroplasticidade na escola também. Quando a gente trabalha o PEC, que é Programa de Estimulação Cognitiva na escola, onde a gente trabalha jogos, para poder observar como que a criança está raciocinando, como que ela está fazendo estratégias, como que está a atenção dela, é justamente para isso, para a gente ver que se tiver algo, essa criança está conseguindo articular uma forma para que ela possa aprender melhor, para que ela possa aprender mais. Então, a gente precisa estar atento a essas minúcias diante da aprendizagem. Então, é importantíssimo que vocês em casa também
façam atividades para poder oferecer essa neuroplasticidade e a escola também esteja vendo como que está essa aprendizagem da criança e o que ela pode fazer para auxiliá-la a aprender melhor. Por que uns aprendem mais que outros? Isso é uma dúvida que eu acho que se a gente colocasse aqui, todo mundo ia falar, nossa, eu queria que meu filho aprendesse demais. Né? Eu quero, o que foi o começo que eu contei a historinha, a professora falou, eu preciso saber o que eu faço para o meu filho aprender mais. Olha só, eu não falei para vocês que todo cérebro é igual, todo cérebro aprende da mesma forma? E aí, por que uns aprendem mais que outros? Interessante, né? Olha só, quando a gente tem um cérebro, a gente tem um processo de neurodesenvolvimento. Então, a partir do momento, tem um cérebro, tem um serzinho, tem um ser humano sendo ali gerado desde o princípio, a gente tem um processo que se chama neurodesenvolvimento, que é o desenvolvimento neural, que é o desenvolvimento do cérebro, que é o desenvolvimento de neurônios, que é o desenvolvimento desse córtex cerebral. Então, todos nós temos esse desenvolvimento. Porém, algumas crianças apresentam altas habilidades de superdotação. E o que isso quer dizer? Que elas têm mais facilidade para aprender. Quer dizer que o cérebro dela é diferente? Não, o cérebro dela é do mesmo jeito, mas ela tem muita facilidade em aprender. Então, é isso que acontece. Ele pega as coisas muito rápido. Muito provavelmente, ela tem algum familiar que também é assim, porque ainda está se estudando, mas a maioria dos casos é de origem genética. Então, essa criança... Só que quando a gente fala de altas habilidades de superdotação, e quando eu chamo os pais para conversar sobre esse assunto, existe um mito, né? E aí o pai fala assim, não, meu filho não tem superdotação. Ele é um menino que eu vou te falar, ele é malandro, ele não faz as tarefas em casa, morre de preguiça. Mas eu vou te falar, quando é para montar alguma coisa, ele faz tudo. Por exemplo, robótica, ele inventou um carrinho de controle remoto, montou um carrinho, montou o outro. Essa semana mesmo eu atendi um pai que falou assim, não, meu filho fez uma chocadeira. Colocou um monte de lupa, fez uma chocadeira e fica lá, todo dia olhando aquele processo, mas tudo foi da cabeça dele. Mas na escola, quando tem que fazer tarefa, nossa, morre de preguiça. Aí eu fiquei olhando, falei assim, primeiro porque eu chamei ele para conversar justamente por conta dessa falta de interesse que ele estava apresentando na escola. Aí eu falei, ei, peraí, o caminho não está sendo esse. O caminho, eu estou acreditando que ele tem umas altas habilidades de superdotação aí. Vamos verificar? Ele falou, não, meu filho não é gênio. Eu falei, aí é que está o mito. A gente foi criado, e a televisão reforça isso, a mídia reforça isso, com aquele programa até Pequenos Gênios, lá do Luciano Huck. Olha o nome do programa, Pequenos Gênios. O menino chega lá fazendo conta de cabeça, fala o nome dos países, as capitais, tudo assim muito rápido, né? Só que gênio, ele só é considerado gênio quando ele tem um feito para a humanidade. Então, ele precisa ter feito algo para mudar a humanidade. Então, não é gênio. Eles não são gênios. Eles são muito inteligentes, eles têm altas habilidades de superdotação, mas não são gênios. Para ter altas habilidades de superdotação, a gente precisa de 3 fatores. Renzulli, que é o autor que a gente segue aqui no Brasil, para poder classificar essas crianças dentro de altas habilidades de superdotação, ele fala que a criança precisa apresentar desenvolvimento acima da média, desempenho acima da média, mas é só esse desempenho acadêmico, esse desempenho da escola? Não. Pode ser o desempenho criativo, uma criança que desenha muito diferente daqueles da mesma faixa etária, uma criança que cria de uma estufa, por exemplo, uma chocadeira, que os outros nem estão pensando nisso, está só jogando no celular. Você está vendo que pensa diferente? Uma criança que articula muito bem as palavras, que escreve muito bem, que está ali criando livros e está... A gente precisa olhar para essa criança com mais cuidado. Então, a criança precisa olhar. A gente precisa olhar para essa criança como? Olhar a criatividade, olhar o desenvolvimento dela. Então, ela precisa estar com o desempenho além dos demais. Então, desempenho acima da média. Criatividade, desempenho acima da média. E engajamento.
O que é esse engajamento? É fazer, deu errado, refaz, deu errado, refaz. Por exemplo, Thomas Edison, que é o inventor da lâmpada, né? Ele tinha altas habilidades de superdotação. Porém, quando ele estava na escola para aprender a ler, ele não conseguiu. E aí enviaram uma carta para a mãe dele e mandou ele embora para casa com essa carta. Ele entregou a carta para a mãe, ele não sabia ler, e a mãe começou a ler a carta, começou a chorar. E ele perguntou: mãe, o que está escrito nessa carta? Aí ela falou que está escrito que você é muito inteligente, que você não volta para aquela escola porque eu vou te ensinar aqui em casa. Só que na carta estava escrito que aquela escola não servia para ele, que ele não aprendia, que ele tinha muita dificuldade. E ela começou a ensinar ele em casa. E quem é Thomas Edison? E uma fala que é bastante importante para a gente olhar para Thomas Edison e ver essa questão das altas habilidades de superdotação é que quando ele criou a lâmpada mágica, ele falou, aí alguém perguntou para ele qual foi a inspiração e tal, da onde vem a inspiração para criar as coisas, ele falou, 99% transpiração e 1% inspiração. Isso quer dizer o quê? Que a gente precisa transpirar para poder fazer, para poder criar, porque ela não vem assim do além. Nossa, eu tenho um dom que veio aqui do além e eu vou criar agora. Não, ele precisa ter engajamento, ele vai errar, ele vai acertar, ele precisa fazer de novo, e é assim que aprende, e é assim que faz. Acerto, erro, e é assim que faz uma criança com as habilidades de superdotação, ele se perde naquele momento ali. Então, muitas vezes, ele pode até nem ser bom academicamente, mas ele tem sim altas habilidades de superdotação, tá bom? Outro problema aí, agora, eu falo de problema, eu falei de altas habilidades de superdotação, mas esse não é um distúrbio. Agora eu vou começar a falar dos problemas, dos transtornos do neurodesenvolvimento. No caso, o TEA, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Por quê? Algo nesse cérebro aconteceu durante a formação neural ali. E a gente teve um transtorno nisso. Por exemplo, eu tinha uma mãe lá na escola que ela me falou: a minha filha não nasceu autista. Quando bebezinha, até um ano e meio, ela balbuciava, falava. Só que depois dessa fase, ela começou a tudo que ela fazia, ela esqueceu. E aí apresentou-se como TEA. Né, fez avaliação neuropsicológica e apresentou como TEA. Lembra que eu falei para vocês lá na primeira infância que a gente tem uma explosão de sinapses, que é uma explosão de aprendizagem? É como se fosse uma árvore crescendo e se ramificando. E isso é muito bom para aprender? Pois é. Ao mesmo tempo que isso é muito bom, vai chegar um momento que ele vai crescer tanto que ele precisa de podas. O cérebro precisa podar o que não está sendo utilizado. E aí é o chamado poda neural, também que acontece nessa primeira infância. Mais ou menos 2,5, 3 anos. Acontece a poda neural. Então, tudo que não usa, cai no desuso. Aí, o cérebro, como uma inteligência própria dele, que Deus nos deu, poda esse cérebro, só que às vezes ele poda demais. E aquilo que era importante para a fala, para a comunicação, para a habilidade social, ele podou. E tivemos aí um problema, né? Nesse conjunto de neurônios aí. Então, a gente tem aí o TEA. Para ser caracterizado o TEA, precisa observar a comunicação da criança, a interação social da criança, são aspectos mais fundamentais para a gente poder observar. Precisa observar a fala dele, interesses muito restritos e repetitivos. Às vezes a criança tem um interesse só em dinossauro e só fica naquilo o tempo inteiro, ou gosta de balançar a cabeça, então, sim, isso tem que ser olhado como um todo, tá, pessoal? Então, não é um ou outro. Às vezes a criança tem um problema de comunicação, mas ela não é TEA. Tem todos os outros fatores? Isso que tem que ser observado. O conjunto de fatores, não é um ou outro, tá bom? Então, a gente precisa olhar também com muito cuidado e precisa fazer terapia, por quê? Por conta da neuroplasticidade, que eu volto a repetir. Tanto que é importante a neuroplasticidade, tá vendo? Só voltando aqui um pouquinho sobre as altas habilidades de superdotação,
a gente só falou de pontos positivos, mas a gente também tem alguns aspectos negativos também, com relação, às vezes, à socialização, com relação à assincronia dessa criança que tem um cognitivo muito bom, mas o emocional não acompanha. Então, às vezes, a gente tem aí um TDAH, que é o cérebro que vai correndo muito também, ou que não se relaciona com os colegas, com os pares, porque a conversa é outra. A escola precisa estar muito atenta a esse aluno, porque ela tem que passar atividades desafiadoras ou até avançar esse aluno para que ele possa acompanhar os demais e não se sentir desmotivado. Ele também desafia a família com falas muito com a propriedade muito grande do por que eu tenho que fazer isso? Por que você não faz isso? Porque, então, assim, ele fica desafiando a família muito. Então, significa que são todas as crianças do mesmo jeito? Não. O desenvolvimento é diferente, a educação que ele recebe é diferente e cada criança é única. Tá bom? Então, assim como no TEA também cada criança é única, altas habilidades de superdotação também. Tem uns que são excelentes, que têm altas habilidades de superdotação. Se relaciona muito bem, consegue, tem outras inteligências que supre, às vezes, uma carência de habilidade de comunicação, de alguma tem uma empatia muito boa, outros já apresentam problema. Então, ele precisa também de terapia quando começa a apresentar problemas interpessoais, tá bom? Então, por isso que é importante. Outros problemas que nós temos aí é o TDAH e o TOD. O TDAH e o TOD acontece aqui, ó, nessa parte da frente do cérebro, na fronte, que é o córtex pré-frontal. Lembra quando eu expliquei lá do cérebro, que eu falei desse córtex pré-frontal, que é a área que entrega as informações, que é o output, que sai. Então, para essa área sair a informação, como que sai essa informação? Ele precisa de se planejar. Por exemplo, eu estou falando aqui, houve um planejamento da informação. Então, quando vai ter uma fala, ou quando vai ter a execução de alguma coisa, precisa de ter um raciocínio, precisa de ter um planejamento, precisa ter uma memória. Então, todos esses aspectos também acontecem aqui no córtex pré-frontal. Ou melhor, acontece exatamente no córtex pré-frontal. Então, são as funções executivas, que é de executar as coisas. E como que a gente executa algo? Por exemplo, para eu poder vir aqui e falar com vocês sobre isso, como que eu estou executando isso? Eu estou planejando minha ação. Eu tive um raciocínio para seguir, uma linha de raciocínio para seguir, né? Eu tive uma memória para poder falar aqui, ó, e eu estou entregando, eu estou falando com vocês. Então, tudo isso acontece aqui no córtex pré-frontal. Só para vocês verem tanto que é importante. Teve uma época na escola que a gente tinha um aluno no grupo de 3 anos e ele sofreu um acidente de carro. E ele bateu a região aqui da fronte. Ele era um menino tímido, não gostava de comer. Não dava para. A gente teve pouco contato com ele para eu falar mais precisamente como era essa criança. Mas aí ele sofreu um acidente, ficou muito tempo na UTI, graças a Deus sobreviveu. Porém, ele voltou com um comportamento totalmente diferente do que era. Ele voltou um menino nervoso, às vezes agressivo, comendo. Tudo que desse para ele comia, porque ele nem lembrava que ele tinha comido, então tinha que ter um cuidado muito grande com isso. Levantava de madrugada para comer, desafiador. Era muito diferente daquele que tinha sido internado antes do acidente. Você está vendo tanto que é importante essa área aqui, ó, eu vou falar para personalidade, mas é para essa questão de elaboração do pensamento, da personalidade, do comportamento. Então, essa área que é responsável pelo comportamento. Então, por isso que ela está pintada aí de amarelo. Porque quando eu tenho um TDAH ou um TOD, é essa área aí que é responsável por eles. O TDAH e o TOD. Então, olha só. TDAH, eu tenho agora, já depois do DSM-5, toda criança é TDAH. Há um tempo atrás, acho que até o DSM-4, tinha a especificação de TDA, que era transtorno de déficit de atenção. Hoje, todos são TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Por quê? Porque toda criança tem uma hiperatividade.
E essa hiperatividade não significa essa hiperatividade motora, de estar subindo nas coisas o tempo inteiro. Às vezes é uma hiperatividade no cérebro, de estar pensando várias coisas, de não estar tendo atenção devida. Lembra que eu falei da importância da atenção para a aprendizagem? Olha aí. Então, o TDAH, muitas vezes, ele tem uma dificuldade de aprender. Mas significa que ele é menos inteligente? Não, porque não está ligado à inteligência, está ligado ao problema de atenção. O primeiro ponto para aprender não é a atenção? Então, se eu tenho uma criança que não está atenta ao que está sendo explicado no quadro, ele vai aprender adequadamente? É quase impossível. Então, se você está aqui e não está tendo atenção, quando você chegar em casa, você não vai lembrar do que foi falado aqui. Então, se a gente tem esse cérebro que olha para a professora, até parece que está prestando atenção, mas o cérebro está ali, ó, com 1000 informações, 1000 pensamentos ali. Ele está tendo atenção adequada para aprender? Não. Então, o TDAH, ele tem 3 tipos, que é o TDAH voltado para a atenção, o TDAH do tipo hiperativo, que é esse mais impulsivo, esse mais agitado a 1000 por hora, e os 2 tipos, o que não está tendo atenção e nem e que não tem a atenção e ainda é impulsivo. Então, olha só, a gente precisa identificar quem é esse aluno e o auxiliar do que for necessário. Nós temos também nessa área aí pré-frontal o TOD. TOD é transtorno opositivo desafiador. Esse é um transtorno do neurodesenvolvimento. Eu tenho recebido muitos pais na escola e aí eles já chegam com a avaliação neuropsicológica falando assim, olha, aqui na escola fulano é ótimo, mas em casa tá difícil. E eu levei no médico e ele é TOD. Aí eu assusto quando eu vejo aquela situação. Eu falo assim, ei, peraí, vamos lá. Seu filho é assim, assim, assim aqui na escola. A professora nunca me reclamou mesmo, mas em casa tá assim, assim, assim. Falei, então vamos lá. TOD é um transtorno, certo? Se ele é um transtorno, ele é um problema neurológico. Vamos colocar assim, um problema de neurodesenvolvimento. Isso significa que ele vai ter problema de comportamento aonde ele for. Na escola, em casa, na igreja, qualquer circunstância vai apresentar esse comportamento desafiador. Não é só em casa. Por exemplo, você tem diabetes. Aí você escolhe, não, quando eu vou lá no restaurante no Flamboyant, eu não tenho diabetes, eu posso comer o que eu quiser, porque lá é melhor, né? Então eu não tenho. Mas quando eu vou no restaurante universitário, no RU, eu apresento diabetes, então eu não posso comer gelatina lá de sobremesa. Eu tenho diabetes. É assim? Não, gente. Você tem diabetes, você vai ter diabetes onde você for. Ela vai te acompanhar. Então, um transtorno de neurodesenvolvimento, ele vai te acompanhar para onde for. E aí eu questionei para essa mãe. E eu levei ela a acreditar, a entender que não estava legal aquele diagnóstico. Primeiro, a neuropsicóloga, quando vai fazer um diagnóstico, ela precisa do contato da escola. Ela precisa, no mínimo, que eu preencha um relatório para ela, que ela vai me dar para eu marcar como que é essa criança. Mais importante ainda, quando ela faz uma reunião comigo e com a professora, para a gente poder expor para ela, para ela poder entender essa criança na sua integralidade. Então, a gente não pode olhar como uma criança como uma parte. Não, ela é um todo. E ela é um todo em todos os ambientes. Então, ela tem que ter cuidado quando vai fazer esse diagnóstico. Porque, às vezes, até medica alguém que não é necessário. E a gente tem que ter cuidado com a medicação também. Porque, olha só, aprendizagem e medicação para os transtornos de neurodesenvolvimento. TDAH e TOD é necessário medicar. Mas vamos ter cuidado com o diagnóstico? Vamos ter cuidado, por quê? Primeiro, TDAH, qual que é essa situação TDAH? Tem uns que são mais, não é que é mais grave que outros, mas apresenta uma agitação maior, que não consegue de jeito nenhum, então esse precisa ser medicado. E temos que entender qual o tipo de medicamento que vai ser dado. Porque existe hoje
graças aos estudos, aos avanços, né, tecnológicos, avanço da neurociência, tudo, que trabalha esse, esse, esse medicamento ele age na questão da atenção, da vigília, ele é baseado em norepinefrina, que é aquele hormônio da adrenalina, sabe? Que te dá aquela sensação de alerta, de vigília, eu preciso. Só que ele, claro, devido às proporções, também ele não é um medicamento de estresse como a adrenalina, que é de luta e fuga. Não, peraí, eu tenho que correr, agora eu tenho que fugir, eu tenho que lutar. Não é isso. Mas é essa questão de trabalhar a atenção para estar em estado de vigília, estar atento, porque é importante a atenção para a aprendizagem. E aí o TOD, eu tenho um medicamento que é mais voltado para o lado de calmante. E aí, às vezes, é um respiridona, é algumas coisas que é mais pro lado psiquiátrico. Então, tem que ter um cuidado com isso também, se há ou não a necessidade desse tipo de medicamento, tá bom? Então, para aprender, fundamental a atenção. Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Cada criança é um ser único e, como tal, suas peculiaridades devem ser muito bem observadas e estimuladas por uma equipe competente que a ajude a se desenvolver cada dia mais. Isso era o que eu tinha para falar para vocês. Estamos aqui disponíveis para poder sempre ajudar você e o seu filho a se desenvolver mais e em melhor qualidade. Tchau, tchau.